Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A arte está presente nas ruas, nas salas de cinema, nos espetáculos. O direito à cultura é o tema desta edição. Você sabia que existe benefício cultural para trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos? Conheça como funciona o Vale Cultura. Estatuto de Museus. Entenda de que forma a lei considera os museus como bens culturais. Acompanhe como a formação artística deve ser garantida pelo Estado. Vamos falar quais são os direitos de pessoas com deficiência no acesso à cultura. Nossa equipe conferiu as condições de acessibilidade em espaços de Belo Horizonte. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje discute assuntos relacionados ao direito à cultura. O acesso à cultura é uma das garantias sociais previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a democratização dos produtos e serviços culturais é defendida na Constituição Federal. Conheça como as leis do país protegem esse direito. Ela reflete o modo de vida e a identidade de um povo. Está presente nas ruas, nas praças, nas bibliotecas e nos palcos. Mas também está dentro de cada uma das pessoas que expressam diariamente seus costumes. A cultura passeia pela sociedade e carrega vários significados. Um deles pode ser definido como o modo de vida de um grupo, ou seja, tudo que é socialmente aprendido e transmitido entre as pessoas. Outra forma de entendimento sobre o que é a cultura tem a ver com as manifestações artísticas que dão forma e preenchem os espaços de entretenimento e de consumo da arte. O artigo 215 da Constituição Federal afirma que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos o acesso às fontes de cultura. Também é dever do governo apoiar e incentivar a difusão das manifestações artísticas. Fazem parte desta garantia os princípios da participação popular e da diversidade dos movimentos artísticos. Uma das ferramentas encontradas pelo Estado para efetivar o direito à cultura são as leis de incentivo. Em âmbito federal, o Brasil conta com a Lei 8.313, de dezembro de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet. Desta lei vieram os mecanismos de captação de recursos para o incentivo à produção artística, como o Fundo Nacional de Cultura, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico e o incentivo fiscal de pessoas físicas e jurídicas. Estados e municípios também estabelecem suas regras com leis estaduais e municipais de incentivo à cultura. A proposta é tornar todas as expressões de arte em bem comum, onde todos tenham acesso e direito de usufruir. A Lei 11.904, de janeiro de 2009, regulamentou o Estatuto de Museus. Entre os princípios desses espaços, a lei considera a promoção da cidadania, a valorização e preservação do patrimônio cultural. Confira. Uma câmera fotográfica imponente do século XIX, uma canoa antiga, peças de selaria e maquinário de costura em couro, o moinho d'água, o carro de boi, a paisagem bucólica, exposições do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. No Centro Cultural Banco do Brasil, um salão com a mobília da Secretaria do Interior de Minas Gerais, de 1891, mostra como era a decoração da época. Coisas que meninos e meninas não conheceriam se não fosse pela visita a um museu. A origem etimológica da palavra museu diz muito sobre o objetivo desses templos de saber e nos leva a refletir sobre o dinamismo do homem. Eu gostaria de lembrar a etimologia dessa palavra. De origem grega, você vai encontrar musa, e que é exatamente a lembrança daquelas 7 musas, 7 deusas, que protegiam as artes liberais. O museu não é um depósito de objetos antigos. Ele representa o registro da cultura de uma época que pode servir como conhecimento e memória para os tempos presente e futuro. Os museus começaram basicamente como espaços de estudo, né? Então, os cientistas, estudiosos, um determinado assunto, recolhiam
objetos, recolhiam o acervo que facilitava aquele conhecimento que eles queriam produzir. Em 2009, foi sancionada a Lei 11.904, instituindo o Estatuto dos Museus, considerados pela lei como equipamentos culturais a serviço da sociedade. Para o especialista, um grande avanço para a preservação da identidade nacional. Porque normatiza como proceder, primeiro, para abrir um museu. Segundo, para manter um museu. Terceiro, para expandir o museu. Ela normatiza até como se daria a sua extinção ou a sua relação com outros museus. A analista cultural destaca a satisfação em contemplar a apreciação do público. É uma delícia trabalhar com cultura, é uma delícia receber os projetos, trazer esse trabalho para a população de Belo Horizonte. Eu acho que o mais recompensador realmente é a apreciação do público, a visita, as pessoas que vêm, que retornam várias vezes. Para que a instalação de um museu cumpra com o objetivo pedagógico, antes é preciso avaliar várias questões. Qual que é o fluxo de pessoas ali, como que ele se localiza em relação a outros espaços que também funcionam por ali, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes o museu tem a capacidade de interferir nesse espaço, né? Através das suas ações, promovendo atividades culturais, educativas, propondo, às vezes, soluções. Né? Os bons museus de cidade são museus que pensam sobre as questões que afligem uma determinada cidade. Alguns museus podem, inclusive, ser tombados como patrimônio histórico e cultural. O tombamento é um ato do Poder Executivo reconhecendo a importância específica de um bem cultural. Um exemplo próximo de nós é o Museu da Música de Mariana, que demorou anos, mais ou menos 7 anos, para alcançar o título concedido pela Unesco. Por que a Unesco deu essa distinção ao Museu da Música de Mariana? Pela importância das partituras do século XVIII e XIX, sobretudo aquelas fruto do trabalho e da inteligência de músicos brasileiros. E o dado mais importante, ou aquilo em que se baseou para que se chegasse a esse título, foi a unicidade. Ou seja, obras que jamais serão repetidas, são únicas. O museu pode estabelecer vínculos e, ao mesmo tempo, propiciar caminhos, direções. Esse vínculo é importante porque a gente precisa compreender um pouco mais de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Mas, ao mesmo tempo, essa experiência é uma experiência de diversidade. Ou seja, também entender as diferenças entre a nossa vida agora e a vida de quem viveu antes da gente. No Centro Cultural, o poder multiplicador do público infantil encanta a analista. Aqui no CCBB a gente tem um programa educativo e várias crianças elas vêm com as escolas assim e fazem a visita. E é muito bacana quando depois que elas vêm a primeira vez com a escola, elas voltam trazendo os pais, as famílias, os amigos. Abertas as portas do conhecimento, vão se guardando memórias, fincando raízes, fazendo presente e futuro. Uma nação sem raiz é uma nação sem futuro. Há uma frase que anda por aí e que, infelizmente, de certa forma, não é mentira, que o brasileiro não tem memória. Ora, é preciso remover isto. Isso não pode ser uma verdade para nós brasileiros. Pelo contrário, nós temos que ter memória. A memória é a lembrança importante que nos prende à nossa raiz. E quem tem memória não perde o seu endereço. No próximo bloco, o Justiça em Questão discute o acesso aos bens culturais no Brasil. Entenda a Lei 12.761, que instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador, e o debate sobre a acessibilidade nos espaços artísticos. Voltamos em instantes.